Olá, gente. Hoje é dia 20 de 3 de 2022. Estamos reunidos aqui em Brasília em mais um domingo, que eu espero que seja muito produtivo. Hoje a gente não conta com a Dani, que está em recuperação de uma cirurgia. Passou o ano inteiro anterior sentindo dor, o ano passado todo. Esse ano também, e finalmente conseguiu fazer a cirurgia. Então, mandemos as boas vibrações dela também, que infelizmente não vai estar conosco hoje, mas estará em pensamento, em boas vibrações. Então, esse momento, como forma de harmonizar, eu vou pedir para que a gente feche os nossos olhos, para que se conecte à espiritualidade maior, para que a gente sinta todo o amor de Deus se espalhando por todo o nosso corpo, que essas boas vibrações possam chegar até nós, ao nosso ambiente de trabalho, à nossa casa, aos nossos familiares, em especial também nesse dia de hoje a Dani, que está longe, mas pertinho de nós em pensamento, para que tenha uma boa recuperação, para que tudo corra como esperado, para que se recupere da melhor forma possível e possa aqui estar conosco o mais breve possível. E a Deus, pedimos que possamos abrir a nossa mente para entender os seus ensinamentos, para assimilar as lições, para que eu possa, como instrumento frágil, imperfeito da tua vontade, passar a tua palavra e me fazer ser entendida. E, sobretudo, Senhor, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos e trilhar esse caminho de mudança, às vezes tortuoso, desafiador, mas tão necessário para a nossa evolução. E que assim seja. Bom, hoje a gente vai falar uma lição que chama o cisque atraso. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter visto, né, alguma palestra, alguma coisa sobre essa passagem, é bastante conhecida, né? E nesse primeiro momento vou fazer uma citação do Evangelho sobre o Espiritismo sobre o assunto que está aqui no começo da lição. O que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Capítulo 10, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa interpretação mais usual que é dada a esse texto, é como se ele dissesse assim, né? A gente fica tão focado em ver o cisco, porque todos nós somos duais, né? Mas é como se, como uma forma de ver a vida, a gente ficasse tão focado nos pequenos ciscos, nos pequenos defeitos que o outro tem, mas a gente tem essa incapacidade de se olhar e de ver os grandes defeitos que a gente tem. Porque eu tenho a minha parte positiva, a minha parte negativa, o outro da mesma forma, só que às vezes a gente fica ali tão focado em encontrar defeitos que ao menor sinal dos pequenos problemas, a gente já fica focado naquilo e esquece de ver quem nós somos, quais são os nossos defeitos. E eu acho muito interessante essa outra parte, né, que é deixar-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Que além da gente expor esse defeito para o outro, né, além da gente comentar com outros defeitos dele, que em geral não é algo produtivo, que em geral a gente não comenta isso na melhor ocasião, às vezes é durante uma briga, alguma discussão, quando os ânimos já estão alterados. Às vezes a pessoa ela não está preparada para ouvir aquilo. E às vezes ela já sabe que ela tem aquela questão, né? Mas que ao a gente expor, às vezes de uma forma muito dura, isso também não vai construir pontes. Em geral, vai destruir aquilo que a gente tem tão ansiosamente, tão demoradamente construído, que são essas relações a longo prazo, né? Seja com os nossos pais, seja com irmãos, seja com companheiros, seja com trabalho. Então, além da gente expor, que é o que ele fala isso, a gente ainda quer tirar, né? A gente ainda quer falar, olha, você tem isso, e a gente ainda quer consertar. E é fazendo isso que você vai mudar. E é fazendo diferente. Então, a gente ainda quer impor, né, em geral. Além de fazer essa exposição do outro, é fazer essa imposição daquilo que deveria ser feito, daquilo que ele teria que ser. E nada produtivo, né?
nesse ponto, eu vejo que uma das formas da gente sair desse emaranhado é, primeiro, fazer essa reflexão interior, que é, de fato, às vezes, bastante desafiadora, né? Mas focar no nosso autoconhecimento, nessa autoobservação de quem nós somos, das nossas próprias atitudes, e focados nesse processo individual, no nosso próprio processo, também tentar focar no lado luz do outro, no lado produtivo, no lado do bem do outro, né? Se a gente pode dizer assim, que as coisas são muito relativas, né? Mas, e isso não significa um escapismo, uma ilusão de não enxergar o defeito do outro, porque isso realmente seria uma ilusão. Todos nós temos o nosso lado luz e sombra, mas é realmente focar nas qualidades da pessoa. Porque é bem aquilo que a gente fala, não temos o controle sobre as situações, sobre as pessoas, mas a gente tem o controle sobre como a gente vai reagir àquilo. Então, bom, eu vejo os defeitos, eu vejo as qualidades do outro, as minhas também, em primeiro lugar, claro, mas ao olhar para o outro, eu vejo os defeitos dele, como eu também vejo as qualidades, mas eu escolho focar no lado positivo. Então, entende? Não é um escapismo, porque senão a gente estaria indo para um extremo. Ao não querer lidar com as situações desafiadoras da vida, a gente foge, e não é essa a questão, inclusive a lição vai toda falar outra coisa, né, que é a gente olhar de frente, mas escolher focar nesse lado bom. Mas, enfim, essa é uma interpretação mais usual desse texto, só que o Hamed vai fazer as próprias observações dele, inclusive muito pertinentes sobre esse tema, então vamos começar a ler. Os indivíduos em plenitude não negam as suas emoções, permitem que elas venham à tona e, como elas estão sob o seu controle, reconhecem o que estão lhes mostrando sobre os seus sentimentos, as suas inclinações e suas relações com as pessoas. As emoções, elas devem ser integradas, ou seja, primeiramente devemos nos permitir senti-las. Logo após, devemos julgá-las e pensar sobre nossas necessidades ou desejos. E, a partir disso, agir com nosso livre-arbítrio, executando ou não, conforme nossa vontade achar conveniente. O mecanismo de nos consentir, de raciocinar e de integrar emoções determinará os nossos êxitos ou nossas derrotas nas estradas da nossa existência. A gente vai parar aqui o texto para fazer alguns comentários e me chama a atenção o seguinte, quando ele fala exatamente sobre essa necessidade da gente integrar, ou seja, da gente internalizar essas coisas. Então, primeiramente, eu vou me permitir sentir. Então, por exemplo, eu percebo que eu estou com raiva. Segundo o que o Hamed diz, qual seria um mecanismo ideal para a gente, o que a gente deveria fazer quando percebe emoções, por exemplo, como a raiva? Então, no primeiro momento, eu me permito sentir, eu aceito que eu estou com raiva. Então, esse seria uma primeira fase. Logo depois, é pensar, bom, por que eu estou assim? Eu estava num dia normal, de repente eu me sinto tomada por esse sentimento, que eu identifiquei que é raiva, e agora? Ah, tá, lembrei que hoje eu passei por determinada situação com a minha família, no trabalho, que fez com que eu me sentisse assim. Então, é procurar investigar mesmo, né? E nesse terceiro momento, ação. Mas essa ação aí cabe o seu livre-arbítrio. O que eu vou fazer com isso? Então, ao contrário do que a gente pensa, que em geral é extravasar essa raiva, que é o que em geral a gente faz, se levar a vida muito no automático, né? Só reagindo às situações, sem pensar, sem raciocinar sobre isso, em geral a gente explode de volta. E qual seria realmente o ideal? É se permitir sentir. Então, entenda, não é uma repressão, né? Como ele fala bem, eu me permito sentir, eu aceito que eu estou sentindo raiva, depois eu começo a entender, mas por quê? Porque é nesse porquê que a gente começa a entender os nossos processos, entender quem somos, entender os nossos gatilhos. Para quando acontecer da outra vez, você já está mais consciente. Às vezes, você já não fica mais com tanta raiva, porque você já consegue entender qual é a questão por trás daquilo. E depois, você tem essa liberdade de ação, né? Vamos continuar. Emoções são muito importantes. Através delas é que nos individualizamos e nos diferenciamos uns dos outros.
Ninguém sente, pois, exatamente igual, isto é, com a mesma potência e intensidade, seja no entusiasmo em uma situação prazerosa, seja na frustração ao observar uma meta perdida. Podemos pensar iguais aos outros, mas para o mesmo pensamento, criaturas diversas têm múltiplas reações emocionais. Assim, considerando, emoções não são certas ou erradas, boas ou impróprias, mas apenas energias que dependem do direcionamento que dermos a elas. Reconhecê-las ou admiti-las não significa de modo algum que vamos sempre agir de acordo com elas. Então, é o que a gente estava comentando naquela situação, né? Que eu falei da raiva. A grande questão é que não é que ao se permitir sentir a raiva, a gente simplesmente vai explodir, vai para a violência física ou verbal, que às vezes tem consequências bastante graves, né? É realmente entrar nesse processo de, bom, eu reconheço, eu admito que eu estou sentindo isso, e eu dou o direcionamento. Então, quando eu falo que a gente tem o controle sobre aquilo, sobre o modo como a gente vai reagir a essas situações, então eu não posso controlar se a outra pessoa vai brigar comigo, ou se vai falar alguma coisa que eu não gostei, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir a partir dessa informação, a partir desse fato. Então, que direcionamento eu vou dar, né? Se vai ser bom ou não. Então, se eu partir para uma violência física, para uma violência verbal, obviamente que há um direcionamento ruim, mas ao me permitir sentir a raiva, mas escolher direcionar ela para outro lugar, às vezes a raiva pode ser uma mola propulsora para a gente ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, quando a gente está muito apático, quando a gente precisa dar uma sacudida na vida. A raiva também tem um lado positivo, mas, sobretudo, como é que eu tento minimizar essa raiva? Como é que eu tento dar um bom direcionamento para ela? Poxa, eu gosto de tomar um café. Então, depois de uma briga dessa, às vezes em casa, bom, eu vou sair, porque eu sei que se eu ficar aqui, eu vou me estressar. Então, eu vou me permitir, às vezes, ficar um pouco mais quietinha, ler uma coisa que eu gosto, ou então eu vou me permitir sair, comer um doce que eu gosto, ir num café que eu gosto. Se for no trabalho, da mesma forma, eu tenho que sair do ambiente. Então, são mecanismos que a gente vai criando ao conhecer os nossos gatilhos. Poxa, eu estou com raiva, eu sei que se eu continuar aqui, eu vou extravasar, um problema que é pequeno, eu posso criar problema ainda maior a partir disso, então é melhor eu sair daqui, é melhor eu ficar quietinha no meu canto, eu vou fazer uma atividade física, que é uma ótima forma de extravasar também energia, porque tudo é a forma que a gente dá esse direcionamento. Então, a questão não é reprimir, porque esse não é o caminho, e é o que ele vai falar isso agora, né? Quando negadas ou reprimidas, elas não desaparecem por encanto. Ao contrário, sendo energias, elas se alojarão em determinados órgãos e congestionarão as entranhas mais íntimas da estrutura psicossomática dos indivíduos. Então, hoje, por exemplo, nos dias de hoje, a gente vê muitas doenças de fundo emocional, muito provavelmente fruto também dessa repressão de sentimentos, dessa repressão de emoções que a gente não se permite sentir, ou ao não se conhecer, não estuda, não se debruça sobre isso para ver, para entender o porquê das coisas, né? Ao abafarmos as emoções, podemos gerar uma grande variedade de doenças autodestrutivas. Abafá-las pode também nos levar a reações muito exacerbadas ou a completa ausência de emoções, que é a apatia, né? Portanto, quando tomamos amplo contato com o nosso lado emocional, começamos a reconhecer vestígios a partir de nós mesmos, que nos proporcionarão autodescoberta, autopreservação, segurança íntima e crescimento pessoal. E que bonito, né, quando ele fala isso. Porque realmente quando a gente se permite entrar em contato com essas emoções que a gente entende mais destrutivas, que entende ainda como coisas ruins, né? Porque às vezes a gente julga isso, sentir raiva é ruim. E não é, são emoções neutras. O que vai é uma energia que a gente pode direcionar para o bem ou para o mal, para uma coisa positiva ou para uma coisa negativa, né? Mas olha que paradoxal que é, né? Porque a gente acredita que ao aceitar ou se permitir sentir a raiva, a gente realmente vai perder o controle da situação. E pelo contrário, a gente tem o controle sobre o que a gente pode fazer em relação àquilo, exatamente quando a gente se permite sentir e se debruçar sobre isso. O que isso está querendo me dizer?
Porque é aí que a gente entende quem nós somos. Olha que bonito isso. Começamos a reconhecer vestígios a respeito de nós mesmos. Gente, ainda somos um mistério gigantesco para nós. E cada vez que eu estudo mais sobre isso, eu percebo, e assim, bem do meu lado pessoal, né, o quanto ainda estou infinitamente longe de me conhecer em completude, assim, em totalidade. Mas é caminhando que o caminho se abre, que a gente vai se descobrindo, é fazendo esse exercício mesmo. Mas, para mim, não me parece ilógico falar que a gente não se conhece, porque é realmente um processo que a gente não foi acostumado a fazer. Na escola a gente não estuda sobre isso, né? Hoje em dia, um pouco mais, a gente fala um pouco mais disso, esse assunto está um pouco mais popularizado, inclusive no meio espírita, que as obras de Hamed, elas são muito psicológicas, as obras de Joana de Ângeles também, então, assim, é um processo relativamente recente da gente se conhecer, da gente se permitir sentir, porque antes tinha uma série de tabus, né? Então, essa repressão, ela é comum. A gente não foi ensinado a extravasar isso, mas de uma forma positiva. E o resultado disso é que, ao não conseguir lidar, ou a gente tentar reprimir isso de uma forma muito dura conosco, é que às vezes uma coisa pequena, de repente a gente está explodindo como se fosse o fim do mundo. Por quê? Porque são anos de repressão sobre aquilo, e quando você decide falar, fala na hora errada, da forma desmedida, na intensidade desmedida, com as palavras erradas. Por quê? Porque naquele momento você está extravasando tudo aquilo que é como, na verdade, um rio, né? Que vai sendo represado e realmente vai ganhando força, vai ganhando intensidade. Então, é entender isso. Quanto antes eu resolver aquilo, melhor para mim, melhor para os outros também. Tem uma outra parte aqui que ele fala até que as emoções, elas são muito importantes, né? Que são elas que vão nos individualizar. E ninguém sente exatamente igual. E essa é uma verdade gigantesca. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são muito particulares. Elas dizem muito sobre quem nós somos. Porque nesse paradigma da reencarnação, que é o que a gente segue aqui, nós somos frutos dessas crenças, dessas experiências, dessas vivências de séculos, de milênios de jornada. Então, uma coisa que é extremamente desafiadora para mim, ou algo que eu fico ali no círculo vicioso, para outra é mais tranquilo. Aquilo que eu passo, um desafio, uma prova que eu passo com mais tranquilidade, para outra é extremamente difícil. E é engraçado perceber isso, né? Porque você percebe isso também, por exemplo, assim, na própria família, irmãos vindos do mesmo pai e da mesma mãe, convivendo ali no mesmo ambiente, passando pelo mesmo evento, tem análises completamente distintas do que aconteceu. Não, naquele dia eu achei que foi de determinada forma. Não, foi outra coisa. Então, tanto a forma como a gente vê as coisas, quanto as emoções, elas são muito distintas. E é isso que nos diferencia, né? Já aconteceu comigo também, assim, com amigos, com colegas de trabalho, passar por uma mesma situação e eu ter, assim, um pensamento, ele ter outro, outra conclusão, e aí você fica pensando quão diverso é o mundo, porque é aquilo que a gente fala, né? A gente não vê o mundo tal qual ele é, mas como nós somos. Então, se tem uma pessoa mais pessimista, outro mais otimista, você vai ver que no mesmo evento, numa mesma situação, a minha interpretação vai ser diferente da outra. A mesma coisa se uma pessoa for mais rígida e outra mais flexível. Então, se acontece algo ruim, o rígido entende aquilo como um fracasso. E uma pessoa mais flexível entende isso como uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Então, você percebe também isso, né? Isso é muito interessante por si só, mas vamos continuar. Ora, se o poder divino, através de sua criação, pelo próprio mecanismo da natureza, delegou as emoções a todos os seres vivos, conforme o seu grau de evolução, não poderemos simplesmente negá-las, como se não servissem para nada. Tristeza, alegria, raiva ou medo são emoções básicas que deveremos usá-las como bússola, que nos nortearão os caminhos da vida. E aí me veio à cabeça, muito em relação ao medo aqui, que o medo também. O medo não é algo necessariamente ruim.
ele pode ser visto como algo paralisante, que às vezes a gente leva para esse viés. Então, em determinada situação que eu tenho medo, aquilo me paralisa, de certo modo, que aquilo trava a minha vida, trava as minhas escolhas. Ou o medo pode ser utilizado como um gatilho positivo, no sentido de que, a partir daqui, eu continuo, mas tomo um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, né? Mas ele pode ser utilizado como isso de tudo bem, eu tenho medo, mas dá para seguir em frente com um pouco mais de cautela, talvez diminuindo um pouco a velocidade, mas não necessariamente paralisando a vida. Então, Deus nos criou com todos esses sentimentos e todos eles são importantes. Não tem como falar assim, esse daqui eu vou escolher sentir, esse daqui não. A repressão não é o caminho. Elas estão conectadas ao nosso sistema de pensamento cognitivo, atividades psicológicas superiores, tais como a percepção, a intuição, a memória, a linguagem, a atenção e os demais processos intelectuais e espirituais. Ao ignorarmos as nossas reações emocionais, não investigando a sua origem em nós mesmos, teremos sempre a tendência de projetá-la nos outros. Além do que, seremos seres psicologicamente claudicantes, por não integrarmos as nossas emoções aos nossos 5 sentidos, que nos facilitam a análise das pessoas e de nós mesmos. A tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas, não enxergando e não admitindo como sendo suas, denomina-se projeção. Então, eu vou reler para que a gente guarde esse conceito, que ele é muito importante. Projeção, então, seria a tendência que certos indivíduos têm de atribuir falhas e erros a outras pessoas ou coisas, não enxergando e não admitindo como sendo suas. Então, é basicamente como se o outro fosse o nosso espelho. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido isso, né? De que o outro é sempre o nosso espelho. Por quê? Porque quando a gente não se permite sentir, não permite se conhecer, se entender, além da repressão, né? Além das causas das doenças, além de tudo isso que a gente já falou ali atrás, também tem isso, que a gente passa a projetar esses nossos conteúdos inconscientes, que para a gente não tem conhecimento, porque estão ali muito bem guardados dentro de nós, mas aquilo está refletindo, está tendo consequências na nossa vida e na vida dos outros. Porque é como aquilo que a gente diz, os nossos defeitos, essas coisas que a gente ainda não integrou, aquilo que a gente ainda não enxergou, ele está criando raízes na nossa vida, consequências, mas a gente ainda, por N motivo, seja consciente ou inconscientemente, ainda não conseguiu enxergar diretamente para isso. E é por isso que a gente vai, então, projetar isso nas pessoas. Aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não aceita em nós, é como se a gente jogasse a culpa no outro, como uma forma inconsciente de fugir do problema. Só que não foge, porque isso deturpa a nossa realidade. O que significa, é bem aquilo que a gente já disse mais anteriormente. Nós não vemos o mundo tal qual ele é, mas como nós somos. E para o bem e para o mal, né? Para o lado positivo e para o lado negativo. É como se fosse um mecanismo de fuga. Eu não quero tomar conhecimento de que eu sou uma pessoa raivosa, por exemplo, então eu começo a projetar isso nos outros. Então, eu vejo o mundo com essa lente de raiva. E o mais interessante da projeção, e assim, gente, a projeção não é um termo designado, criado por Hamed. Isso já vem sido falado na psicologia, Freud fala muito bem sobre isso, pode ser inclusive estudado por vocês, dar aquela vulgada depois para ter maiores informações sobre isso. E assim, desde que eu tomei contato com esse conteúdo, e que tem muitos anos, vira e mexe, eu volto nesse processo, porque, como a gente diz, é um processo de tomada de consciência. E a tomada de consciência, ela não acontece de um dia para o outro. Vem um evento aqui, depois vem outro evento ali, e isso ao longo dos anos, às vezes a gente está aberto, às vezes não está tanto, enfim, faz parte da vida esse processo de ir e vir. Mas é necessário que a gente olhe. Então, assim, eu percebo, e isso é uma percepção minha, mas lendo sobre o tema, eu percebi que é como se fosse uma caracterização geral, que a gente pode identificar quando a gente está projetando algo no outro, quando a gente tem muita raiva daquilo, quando aquilo é um ponto muito crucial que a gente vê como crítica no outro, sabe? E aí, eu vou tentar... Tem um outro livro do Hamed, chama Estamos Prontos, é até esse aqui, que é bem bacana também,
e que ele vai falar tanto da projeção quanto outros mecanismos de fuga que a gente tem para não olhar para nós. Ele começa falando, então depois a gente vai voltar na projeção. Nesse primeiro momento, então, eu vou falar dos mais importantes aqui, dos mais comuns. O primeiro, ele é chamado de deslocamento, que é quando a gente transfere sentimentos de um alvo para outro. Como se esse novo alvo, ou ele é menos ameaçador, ou ele é neutro. E aí ele dá aqui como exemplo o caso... Então, por exemplo, assim, vamos voltar para a raiva, que é um sentimento comum, que em geral todo mundo tem, e está tudo certo, né? Bom, eu tive uma discussão com alguém da minha família, ou, aliás, com o meu chefe. Vamos supor que eu tive uma discussão com o meu chefe. Mas eu sei que eu não posso brigar com o meu chefe, por N motivos, porque isso me custaria meu emprego, porque isso não é legal, enfim, tem esse mecanismo, então, de que com o meu chefe eu não posso extravasar. Eu não posso gritar, eu não posso bater, então eu guardo aquilo, mas eu desloco essa emoção que eu não consegui integrar, porque o que seria o ideal nesse caso? Fazer aqueles passinhos que o Hamed, inclusive, dá como sugestão. Então, primeiro eu aceito que eu estou sentindo raiva, depois eu entendo por que foi, foi porque eu discuti com meu chefe, por conta disso, disso e disso. E aí, qual seria a terceira via? Encontrar um meio de direcionar essa energia. Bom, então eu vou tomar um cafezinho, então eu vou sair um pouco, tomar um ar fresco, hoje eu vou na academia, hoje eu vou me permitir fazer um agrado para mim, que é para ver se eu melhoro o meu estado. Mas não, em geral, o que a gente faz? Reprime esse sentimento de raiva e desloca para esse alvo que ele fala como neutro ou menos ameaçador. Que seria quem, gente? A nossa família. Porque com as pessoas de fora, em geral, a gente tem mais pudor, em geral, a gente consegue se controlar mais. Agora, com a família, no trânsito, com os nossos animais de estimação, então ele comenta muito aqui. Não briga com o chefe, não grita com o chefe, mas fica com aquilo guardado, chega em casa e, ao menor sinal de contrariedade, briga com o pai, briga com o marido, briga com a mãe, briga com o irmão, briga com o filho, que é esse algo mais neutro. Aqui em casa eu posso extravasar. Claro, isso não é consciente. Em geral, a gente nem percebe. Então eu briguei, mas não foi porque o meu filho fez tal coisa. Ou até chegou a fazer, mas era aquela coisa pequenininha, que nem merecia nada disso que você fez, né? Que se você tivesse pensado lá atrás, você teria resolvido de outra forma. E olha qual é a questão. Não entende que estava com raiva, não entende o porquê, não conseguiu dar o direcionamento adequado e agora desloca para outra pessoa, complicando mais a situação, gerando novas situações, novos dissabores, né? Porque a nossa família, ou no trânsito, né? Aí, depois desse dia ruim, leva uma fechada no trânsito, uma coisa que você poderia deixar passar tranquilamente, de repente você começa a buzinar, xinga, enfim. É o que ele comenta aqui, que seria esse deslocamento. E isso em infinitos outros exemplos, mas esse eu acho bem, assim, fácil da gente guardar. E aí ele comenta um outro processo de fuga desse eu, né? Desse encontro com nós mesmos e com as nossas emoções, que é a compensação. Então, nós encobrimos uma fraqueza real ou sentimentos que temos, exagerando qualidades e características que consideramos mais aceitáveis socialmente. Então, é como se ele ainda continua falando o seguinte: é como se fosse uma inversão inconsciente, então a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente faz inconscientemente, ao ignorar a verdadeira emoção, para esconder ela, a gente tenta fazer o contrário. Então, ele dá como exemplo assim: eu sou aquela pessoa que é dona da verdade. É aquela pessoa que as pessoas olham e veem como se eu me sentisse superior, né? E aí, o que ele fala que seria esse mecanismo de compensação? Por trás de ser esse dono da verdade, por trás desse complexo de superioridade, o que existe? A emoção inversa. São inseguranças, que é um complexo, que é a fuga de um complexo de inferioridade, da gente não entender o nosso valor, de ter baixa autoestima. Então, isso seria compensação, como forma de eu compensar essa insegurança, como forma de compensar tudo isso que se tem,
você vai para o quê? Para a emoção inversa, que seria, então, eu sou dona da verdade. Então, não, o que eu faço é o certo, é assim que tem que ser. E o que existe por trás disso? Uma fragilidade muito grande, uma insegurança muito grande. Então, isso seria compensação. E que, para mim, também foi um exemplo ótimo, porque ele é extremamente comum, né? E aí, ele cita, então, a projeção, que ele fala que a tentativa da gente nos livrar dos nossos aspectos da personalidade, com certeza desagradáveis, não são agradáveis, né? Deslocando de dentro de nós para o meio externo. A pessoa não consegue lidar com os seus sentimentos reais, não admite a ideia ou o comportamento, ou que aquele comportamento temido seja ela mesma. Então, ele fala, por exemplo, assim: alguém que afirma continuadamente que todo mundo é desonesto encontra-se, na realidade, projetando nos demais a sua própria característica. Então, por exemplo, e, gente, isso é remédio, mas também são estudos psicológicos. E é claro, não são todos os exemplos, se acontece isso é porque é isso, mas, inclusive, para que a gente entenda se a gente está fazendo projeção ou não, é que a gente precisa se conhecer. Então, por exemplo, assim, poxa, tem determinada característica de determinada pessoa que eu conheço que aquilo me irrita de um tanto. O que será que é? Em geral, a gente tem aquilo. Em geral, a gente tem algo relacionado àquilo que, por não querer aceitar que tem, a gente joga isso para o mundo, a gente fica vendo isso no mundo e nas pessoas, né? Mas é o que está em nós, o outro nos serve como espelho, né? Aí ele fala de um outro exemplo aqui. Ou mesmo quando alguém afirma que as pessoas só pensam em sexo, está jogando para fora aquilo que se encontra mal resolvido dentro de si. Então, que vê perversidade, que vê luxúria, em geral tem essas características dentro de si. A mesma coisa em relação à homofobia, né? Que é o preconceito em relação aos outros gêneros, em geral, e não é necessariamente que a pessoa seja gay, seja lésbica, seja bi, não, né? Talvez não seja isso, pode ser que seja, pode, mas é fazendo uma autoanálise que a gente vai perceber. Mas, às vezes, questões referentes à sexualidade não bem resolvidas. Então, às vezes, uma pessoa que se permite viver a vida, às vezes a gente se incomoda, por quê? Porque talvez a gente não queira fazer algo que não é socialmente aceito, que não aceita como sendo o ideal para você, mas, ao mesmo tempo, como não integrou aquilo, vê aquilo no mundo. E aí, gente, usar esses exemplos para que a gente possa realmente olhar para dentro de nós e ver esses conteúdos, porque eles existem e eles estão criando consequências na nossa vida, né? E a importância que tem isso, porque, em geral, todos nós fazemos projeção em determinado grau, com determinado assunto, porque todos nós temos coisas mal resolvidas dentro de nós, temos conteúdos que a gente não quer olhar, que a gente tem vergonha, que teme. Então, um exercício que eu sempre faço e que tem me dado bastante frutos assim muito positivos ao longo desses anos, e é engraçado porque quando a gente começa nesse processo de se autoconhecer, quando a gente tem muita raiva de determinada característica, meu Deus, deixa eu ver por que isso me irrita tanto naquela pessoa. E aí escrever mesmo. Olha, eu me sinto de determinada forma, essa pessoa me causa isso, eu percebo que essa pessoa é isso. E aí é fazer aquele momento da vida de olhar e falar assim, eu tenho isso, tenho algo relacionado a isso, que às vezes não é tão no preto e no branco, às vezes é também. E aí é perceber, caramba, eu acho que eu sou assim. E, gente, quanto mais a gente adentra, quanto mais a gente entra nesse processo, mais auto-amor a gente vai colocando. Até por entender isso, as emoções, elas não são erradas. As pessoas, as circunstâncias, e eu acho que a gente passa a ver a vida no seguinte sentido: todos estão o tempo todo me mostrando aquilo que eu tenho para ver, para evoluir, para integrar dentro de mim. Então, é passar pela vida, além de uma forma mais reativa, porque eu entendo que quando eu estou mais reativa, é quando aquele conteúdo é delicado para mim, e analisar, eu sou assim, eu tenho isso, e analisar com sinceridade, porque a partir dessa sinceridade é que a gente vai conseguir dar os passos para evoluir. Eu não consigo mudar
aquilo que eu não aceito em mim, aquilo que eu não aceito como sendo verdadeiro. Então, como é que eu posso mudar aquilo que eu considero como defeito, como algo ruim, se eu nem me permito saber que eu tenho aquilo? Então, para mim foi uma virada de chave. Bom, então quando alguém tem algo que me irrita muito, deixa eu perceber, deixa eu olhar com sinceridade se isso é meu, se não é, se eu estou projetando isso na vida. E às vezes, gente, a pessoa de fato é assim. E ok, ela vai ter realmente a forma dela de lidar com isso. Mas às vezes não, às vezes a gente está tão assim, criando essa ilusão de que o problema é o outro, que a gente não vê que é uma questão não resolvida em nós, mas que a realidade nem é essa. Então você passa até a questionar a própria realidade daquilo que você vê. Eu vejo o mundo dessa forma, mas será que o mundo é assim mesmo? E quão bonito é ter essa capacidade de se questionar. Quão bonito é a gente parar, observar os nossos defeitos, afinal, somos seres encarnados nesse planeta de provas e expiações exatamente para evoluir, exatamente para aprender. E se a gente passa a vida inteira negando essa parte que a gente considera ruim, como é que a gente inicia esse processo? Como é que a gente evolui? E é entender que a vida vai estar sempre nos dando esses convites, trazendo pessoas e situações para que a gente seja capaz de nos olhar, de ver quem realmente somos, né? Bom, então, tem mais um outro que eu acho legal comentar, mas vou comentar muito rapidinho, que é um outro mecanismo que ele cita de fuga, que é a racionalização, que é a tentativa que a gente tem de achar motivos lógicos e razoáveis para justificar atitudes e ações que não são legais, que são recriminadas. Ou então, para encontrar bons motivos para desculpar o que basicamente a gente sabe que está errado. Então, ele cita alguns exemplos que eu achei bem didáticos, assim, também. O jovem que foi recusado pela namorada diz, ela nem era tão boa assim, era até feia. Então, ao não entender a parcela de culpa dele no relacionamento, ou até mesmo de não aceitar que alguém pode não te querer, que mesmo que você ame aquela pessoa, ela pode não te querer, e tá tudo certo, a fuga dele é falar, mas ela nem era boa. E às vezes a gente faz isso, né? E aí ele continua. Ou o alcoólatra que afirma, eu bebo para afogar as mágoas do meu casamento fracassado. Então, entende? Leva a culpa para o casamento que está fracassado, sem às vezes entender que muito do casamento fracassado também é culpa dele, também é responsabilidade dele, e também sem entender que isso não é justificativa, né? Que ele poderia ter outros modos. Poxa, eu estou frustrado, eu estou infeliz no meu casamento. Tudo bem, você pode se sentir assim, mas que direcionamento você vai dar, né? Voltando àquilo que a gente estava conversando lá, que direcionamento você vai dar, positivo ou negativo? Então, eu culpo a minha mulher, eu culpo meu esposo pelo meu casamento infeliz, então por isso eu sou alcoólatra, ou seja, então o motivo de eu beber é por conta daquela pessoa e não se dá a responsabilidade de falar, ok, meu casamento pode até ser assim, mas eu tenho parcela de culpa nisso, e ainda que não tenha, é de novo aquilo que a gente falou, é a liberdade que a gente tem em ao analisar a nossa emoção, estou triste, estou frustrado, estou irritado com o meu casamento, que direcionamento que eu vou dar? Eu vou para as bebidas? É justificável? Então, é racionalizar. Não, eu faço isso porque fulano é assim, né? Então, é analisar. Essa racionalização também é muito comum. Então, eu trouxe esses exemplos, assim, e esses exemplos, inclusive, que ele deixou, que são coisas emblemáticas mesmo, para a gente se lembrar. Poxa, olha, eu estou fazendo isso, mas eu acho que talvez seja isso. Eu não passei em determinada vaga de trabalho porque eu não passei em determinado concurso que aquela vaga estava comprada. Será? Será que não foi porque você não se preparou o suficiente? Será que não foi, por exemplo, porque você não conseguiu lidar com essa frustração? Afinal de contas, às vezes, mesmo que a gente faça a nossa parte, a gente não vai passar e está tudo certo, né? Mas às vezes também é como uma fuga. Poxa, eu não estudo, eu não faço a minha parte e aí eu culpo. Não, a questão não é minha. Então, está sempre deslocando também essa culpa para outras pessoas ou justificando coisas não aceitáveis ou que não tem nada a ver, né? Voltando para o nosso texto de Hamed, então, que ele fala unicamente no Renovando a Atitude só de projeção, mas eu achei legal trazer para vocês esse outro lado, porque são mecanismos que a gente também, em geral, se utiliza, né? E é legal escrever sobre isso, porque o interessante
e essas nossas trocas aqui são muito boas, mas de ficar não só na fala, né? De depois disso, analisar todo esse conteúdo, talvez se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo. A internet tem várias coisas legais sobre isso, mas, sobretudo, analisar. O que eu vou fazer com isso agora? O que eu vou fazer com esse conteúdo? E aplicar na vida. Afinal de contas, o conhecimento ele só é adquirido quando ele é, de fato, internalizado. E esse é o nosso maior desafio. O que eu vou fazer com essa informação que eu tenho agora? Que ela me sirva, a partir de hoje, para eu rever as minhas atitudes, para eu rever quem eu sou, né? Então, continuando. Às vezes, tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque as tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim, tentamos projetá-las como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Então, por que a gente faz isso, basicamente, né? Porque ao ter que reconhecer que isso é nosso, o quanto isso não exigiria um esforço, às vezes, da gente identificar esse nós, que às vezes é bastante doído, da vergonha, da culpa, e é sair desses sentimentos também, né? Que apesar de serem comuns, também não vão construir nada, então é ir além. Então não é questão de, olha, eu vou reconhecer isso para ter vergonha ou para me sentir culpado, não, é ir além. Reconhecer, mas agir. E é o que ele fala aqui, mudança de decisão. Porque às vezes para a gente é mais fácil deixar debaixo do tapete e ver isso no mundo do que encarar isso, porque demandaria muito isso, seja esse olhar mais vigilante para isso que a gente às vezes não quer ver, mas sobretudo mudança e decisão. Bom, eu estou percebendo que eu tenho esse defeito agora, não posso mais ser o mesmo. A partir do momento que eu identifiquei isso em mim, eu tenho que tomar passos para mudar, sejam eles pequenos ou não, né? Porque o que a gente frisa muito aqui é isso. Às vezes a gente não precisa de mudanças extremas na nossa vida. O ideal seria que a gente desse saltos maiores, mas se a gente não consegue, com certeza é aquilo sem pressa, sem pausa, né? Que eu não paralise a minha vida na culpa e na vergonha, mas que eu também não tenha essa pressa, né? De ser afoito nessa mudança, mas de todos os dias dali aqueles passinhos consistentes, constantes de mudança. Olha, hoje eu não consegui, então percebi que eu tenho raiva e a partir dessa raiva eu desconto em fulano. Vamos pegar o nosso exemplo lá do início. Então, da próxima vez que eu me sentir assim, eu vou identificar isso e eu vou perceber, bom, eu já percebi que o meu gatilho é descontar a raiva em fulano, é fazer tal coisa. Então, ao identificar isso, ao deixar bem claro, quando você passar de novo por aquilo que a gente vai passar, é conseguir fazer um pouquinho melhor. Às vezes a gente consegue mudar, né? Às vezes a gente tem aquele momento de cartaz que, meu Deus, eu reconheci isso, mas a partir de hoje não faço mais. E a gente consegue. Mas tem coisas que estão ali, né? Mais detidas, que estão ali mais encravadas, que a gente não consegue no primeiro momento, mas é de se felicitar também, ficar feliz com as nossas pequenas vitórias. Olha, eu já consegui fazer isso aqui um pouquinho diferente. Ainda não é o ideal, mas eu já consegui mudar. E aí, fazendo esse diagnóstico, gente, porque com qualquer outra coisa a gente precisa de estratégia. É identificar, faço isso e, em geral, faço com determinada coisa. Porque, é claro, a vida é extremamente complexa, mas existem certas coisas que a gente está ali quase todo dia fazendo e que se a gente tivesse uma estratégia de mudar e uma decisão, claro, mas uma estratégia de, olha, da próxima vez que eu passar por isso, então eu vou ver que é isso, e aí eu vou estar um pouco mais consciente. Tem dia que a gente vai conseguir, tem dia que não, mas que a gente realmente entenda que esse é o processo, tentativa e erro, mas estamos aqui continuamente tentando melhorar, né? Então ele fala isso, não sinta isso, é feio. Essa é uma das muitas velhas mensagens que ecoam na nossa mente, desde a nossa mais tenra infância. Com o passar do tempo, julgamos não mais senti-las, porque as escondemos da recriminação dos adultos. Raiva é uma coisa bastante comum mesmo, né? Ah, você não pode sentir raiva, é feio. E aí você vai reprimindo aquilo. E com o passar do tempo você se engana, né? Não, eu não sou mais assim, não sinto mais essas coisas. E quando vê, tá ali. Tá bem escondidinho, mas tá ali, né? Em razão disso, certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos outros, pois veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição.
É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções sexuais e perversidades mal resolvidas, ou, em outros casos, emoções desmedidas de fama e de dinheiro projetadas sobre todos os que são, por eles, denominados ambiciosos e desonestos. Então, onde eu vejo desonestidade, onde eu vejo ambição, às vezes é um próprio sentimento meu que eu estou transferindo ali para o outro. Nossa, fulano de tal se acha. Bom, vamos observar se isso é algo que você realmente vê naquela pessoa. Será que não é seu? Então, é o que ele está falando aqui, né? Na indagação, ou como dizei ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no nosso, Jesus reconhecia a universalidade desse processo psicológico, a projeção, e como sempre asseverava a necessidade da busca de si mesmo para não transferirmos os nossos traços de personalidade desconhecido às coisas, às situações e aos outros. O mestre nos inspirava ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro da nossa personalidade. Ao tomarmos esse contato imprescindível com as nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Finalizamos, atentemos para análise. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Então, gente, é muito isso que eu disse, né? É como ele disse aqui, as condutas alheias que mais nos irritam, elas estão dando uma bússola para a gente se descobrir, para a gente se perceber, para a gente se analisar. E que a gente possa utilizar desse instrumento super poderoso e muito desafiador para a gente, né? Porque nós estamos o tempo todo tendo contato e travando batalhas com pessoas e situações, e a gente vai tendo essas emoções mais desmedidas com determinadas coisas, com determinadas pessoas, e a pensar, bom, nesses pontos aí, será que eu não tenho tudo isso? Que eu estou criticando, que eu estou vendo tanto no outro, que está me irritando tanto no outro. Então, é ter humildade, sabe, gente? Sobretudo para isso, porque, como é citado pela psicologia também, pelo Hamed, inclusive tem um livro da Joana de Ângeles muito bom, eu não sei se é o Ser Consciente ou o Ser Integral, que ele também cita esses mecanismos e dá, inclusive, outros exemplos. Eu achei o do Hamed, desse outro livro, do Estamos Prontos, um pouco mais didáticos, assim. Mas Joana de Ângeles tem uma profundidade, uma linguagem, assim, mais complexas, né? Mas os exemplos dela também são incríveis, de deslocamento, de projeção, também são muito de compensação, ela também fala, destrincha um pouco mais sobre compensação. Eu acho que é o ser consciente. E aí eu acho que é um capítulo que chama Mecanismos de Fuga. Enfim, mas é isso, que a gente tenha essa humildade para se ver. E, gente, ao ter essa humildade, e algo que, assim, eu sempre falo, sabe? Porque é muito real. Quando a gente entra no processo de se perceber, então, por exemplo, aquilo que era muito desafiador, aquilo que me irritava muito, de repente, quando eu começo a trabalhar isso, integro isso dentro de mim, que é o que fala muito o Hamed lá no início, o que a gente tem que fazer com as nossas emoções? Sentir, entender, tentar um mecanismo de extravasar isso, que a gente precisa extravasar isso de uma forma positiva, dar um direcionamento bom para isso e depois integrar. Bom, eu tenho isso, mas eu estou em vias de mudar, eu percebo que eu tenho realmente isso daqui, mas eu estou no processo de melhorar, eu estou no processo de mudança. A gente consegue ser mais brando, mais sereno, cobrar menos dos outros e julgar menos. Porque a forma, de fato, como a gente julga, a gente vai ser julgado. E é por conta disso, em geral, aquilo que a gente está julgando no outro é o que a gente tem em nós, né? Então, é mudar a percepção, é uma chave, é uma virada de chave mesmo, tão necessária para a gente. Porque essa denominação, mecanismos de fuga, não é à toa. É porque isso, de algum modo, até essa nossa fase aqui evolutiva, esses mecanismos de fugir, eles foram necessários, porque às vezes a gente ainda não tinha condições de lidar com a realidade. Então, a gente fazia essa fuga inconsciente mesmo, e às vezes conscientemente, né? Mas, em geral, assim, muito inconsciente. Mas
E é uma coisa que eu sempre falo também, se esse vídeo chegou até você, se você está assistindo isso, com certeza, porque você já tem condições de lidar com muita coisa que você vem guardando aí, mas que está querendo te trazer bilhetes sobre quem você é, sobre as formas de você se melhorar. E aí, é o que ele fala aqui no final, ao invés de a gente ficar focado na mudança do outro, naquilo que o outro tem de defeito, a gente, além de focar no lado bom do outro, a gente passa a se olhar e a se observar e a ser mais amoroso com o outro, porque a gente sabe que esse processo de mudança é desafiador, é difícil, vai requerer esforço, vai requerer mudança interior e decisão mesmo, vontade, que às vezes é tão difícil para nós, tão desafiador. Mas é isso. O estudo de hoje fica por aqui, mas eu desejo do fundo do meu coração que a gente possa entrar cada vez mais nesse processo de se autodescobrir, de evoluir, de ser diferente, sabe? Porque isso, no final das contas, é liberdade. Liberdade é quando a gente tem o controle de nós mesmos, a gente deixa o mundo, é aquilo muito que Chico diz, eu deixo o mundo ser quem é, eu deixo as pessoas serem quem são, e eu escolho quem eu sou. E é nos dar essa liberdade. Então, o externo pode estar um caos, a gente pode estar vivendo situações desafiadoras, com pessoas desafiadoras, vivendo momentos muito dolorosos, mas dentro de nós tem esse controle interior, essa paz, essa serenidade que a gente não passa pelos eventos à toa. Então, é o meu desejo de hoje, que a gente saiba empreender esse caminho de se encontrar, de se reconhecer. Muitas vezes vamos encontrar coisas ruins, mas teremos tão boas descobertas, com certeza, que a gente vai estar cada vez mais próximo da nossa essência, de quem nós somos. E é isso que nos faz diferente, descobrir quem nós somos no final das contas, porque a gente está aqui exatamente para ser quem é, e não ser quem as pessoas querem que a gente seja, a mídia, o coletivo. Não, a minha individualidade importa, as características que eu tenho, diferentes ou não dos outros, elas importam, elas são meu diferencial. Né? Então é isso, gente. Um beijo para todos vocês e coragem. A gente consegue cada vez mais. Até logo, gente.